Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui comigo nessa manhã de quinta-feira para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional de hoje é: a vingança pertence a Deus. E nós temos o péssimo hábito de querer sempre, quando alguém faz alguma coisa para nós, infelizmente, retribuir na mesma moeda. Porque muitos de nós pensamos: eu não levo desaforo para casa, eu não vou deixar quieto, eu tenho que responder porque eu não gosto de engolir desaforo. Pois nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor e vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras a respeito disso e a respeito de pessoas que pensam assim. A palavra que nós vamos meditar hoje está no livro de Salmos, no capítulo 11, versículo 1. E a palavra do Senhor é: no Senhor me refugio. Como então vocês podem me dizer: fuja como um pássaro para os montes? Quando o salmista ele escreve este salmo, você percebe que ele coloca a confiança dele totalmente em Deus. Ele fica seguro de que nenhum inimigo sairá impune ao se levantar contra ele. Davi é o autor desse salmo. E ele não pensa simplesmente que ele é um homem imbatível, que ele é um homem que pode ir contra tudo e contra todos. De maneira alguma. Assim como nós também não devemos pensar dessa forma. Que nós somos imbatíveis, que podemos ir contra tudo, contra todos, não precisamos medir as circunstâncias, que nós podemos enfrentar tudo. E não é assim, meus amados. Nós não devemos achar que as coisas funcionam desse jeito, porque todo dia carrega o seu próprio mal. A palavra de Deus diz exatamente isso, inclusive. Mas neste momento, Davi escreve acerca da justiça de Deus, pois ele ama o justo e detesta os ímpios. Esta é uma palavra do Senhor que tem que ficar na nossa mente. Deus ama o justo e detesta os ímpios. E você? Você é justo ou você é ímpio? Ainda que a gente sofra qualquer tipo de perseguição na nossa vida, pessoas terríveis se levantem contra nós, nós sejamos prejudicados, nós sempre podemos descansar em Deus. Isso porque o Senhor, Ele é a nossa justiça. Senhor, Ele é o justo juiz de toda a realidade. A palavra de Deus diz que o Senhor está sentado no seu trono e de lá Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. A palavra de Deus diz que as pálpebras do Senhor sonda os justos. As pálpebras do Senhor. Quer dizer, se o Senhor estiver com o olho fechado, descansando, porque Ele descansa, a palavra de Deus diz que no céu é o repouso dele, então Deus repousa. Ainda assim, as pálpebras do Senhor estão vendo tudo o que acontece aqui na terra. Meus amados, se a gente se atentar para a palavra do Senhor, nós vamos entender o seguinte, que a palavra do Senhor diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Essa passagem está em Romanos 12. Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, por que você vai querer se levantar contra aqueles que estão contra você? Por que você vai querer se vingar? Por que você vai querer pagar na mesma moeda? Por que você vai querer agir olho por olho, dente por dente? Por quê? Se a palavra de Deus diz que ao Senhor pertence a vingança. Só tem este comportamento diferente disso os ímpios. Pessoas más, pessoas ruins, pessoas ímpias. Essas pessoas é que retribuem as outras com a vingança. Essa pessoa é que responde torto na mesma moeda. Ah, se me falar alguma coisa, eu respondo na mesma moeda. Ah, se falar alguma coisa, eu já dou uma resposta atravessada. Por que você vai fazer desse jeito? Você é ímpio? Você é ímpio ou você é justo? Você está no esconderijo do Altíssimo ou você está disposto a atacar as pessoas? Porque a palavra do Senhor também diz o seguinte, e isso é muito importante, presta atenção. A palavra do Senhor diz que quando o seu inimigo que se levantou contra você, se ele cair,
quando ele cair, quando ele estiver passando por momentos difíceis, você não deve zombar do seu inimigo, para que Deus não venha a olhar para ele e ter piedade e o levantar. Olha isso. A palavra do Senhor diz exatamente isso. Quando o seu inimigo cair, não zombe dele, para que Deus não venha a ter misericórdia dele e fazer com que ele levante. Então, até isso nós temos que vigiar. Então, a nossa justiça pertence ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus é justiça. Deus é o justiceiro. É Ele que age a nosso favor. Então, se alguém te roubou, se alguém te humilhou, se alguém te xingou, se alguém te prejudicou, de alguma maneira você foi envergonhado, não se levante contra essa pessoa. Se essa pessoa não se arrepender, Deus levará essa pessoa a julgamento. Se ela não se arrepender, Deus vai tomar conta. É Deus que vai cuidar, não é a gente, não cabe a gente cuidar. É Deus quem cuida. Então nós temos sempre que descansar no Senhor, saber que Ele cuida de tudo aquilo que a gente precisa. Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso auxílio, é nele que nós temos que esperar. Nós temos sempre que ter isso na nossa mente. Nós nunca precisamos nos levantar contra ninguém porque o Senhor cuida de nós. É Ele que nos livra, Ele guarda a nossa alma, Ele alivia o nosso coração, Ele nos retribui conforme o nosso coração. A palavra do Senhor diz exatamente isso. Da mesma forma, conosco, a menos que nós nos arrependamos de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente fizer para alguém, o Senhor, Ele nos levará a julgamento. Então, não é questão de pecar ou não pecar, porque o Senhor sabe que nós somos pecadores, nós somos falhos. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas a gente tem sempre que confiar em Deus. Ah, mas a pessoa se levantou contra mim, me humilhou, falou um monte de coisa, eu fui envergonhado. Não se preocupe com isso, não cabe a você. Inclusive, a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Ore pelos seus inimigos. A palavra de Deus diz no Salmo 25 que, na verdade, dos que esperam em ti, Senhor, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. É isso que a palavra do Senhor diz. Que envergonhados serão aqueles que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Então você precisa só confiar em Deus. Só confiar em Deus. E mesmo que pecar, peça perdão ao Senhor, peça perdão ao seu irmão. Ah, mas a pessoa não me perdoou. Tá, mas peça perdão. Faça a sua parte. Temos sempre que lembrar que a salvação ela é individual. Deus nos fez em lote, a salvação também não é em lote. A salvação é individual, assim como Deus nos fez individualmente. Deus vai julgar cada um por um, separadamente. Nós não seremos envergonhados por confiar no Senhor. Aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. É isso que a gente sempre tem que pensar, sempre tem que lembrar. Esse é o conforto da nossa alma, é a nossa esperança. Quem está em Cristo é mais que vencedor. Quem está em Cristo é salvo. Quem está em Cristo não será envergonhado. Quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. O Senhor faz a vingança. Ao Senhor cabe a vingança, não cabe a nós. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração e te convido hoje, meus irmãos, a orar por aqueles que te perseguem. Porque muitas vezes essa pessoa, o que ela precisa é de oração. Ela precisa de uma oração. Então vamos orar por aqueles que nos perseguem, vamos amar aqueles que nos perseguem, vamos perdoar, libera o perdão. Peça perdão e libere perdão. Não seja aprisionado por este pecado maldito. Não fique sem liberar perdão. Não deixe de pedir perdão. É importante para nós, é importante para o nosso relacionamento com Deus. Ter um coração leve, um coração puro, um coração sem peso. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Antes da gente finalizar, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, o Senhor que é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, eu peço a Ti, meu Deus, que nos proteja, que nos guarde e nos livre de todo o mal e nos livre de toda a maldade humana, Senhor. Quanto às pessoas que nos perseguem, que nos ameaçam, Senhor, quanto a essas pessoas que tiram a nossa paz,
Eu peço ao Senhor, meu Deus, e rogo por a vida dessas pessoas. Perdoe-as, Pai. Elas não sabem o que fazem. Muitas dessas pessoas não te conhecem verdadeiramente. Então, mesmo que soframos ataques, mesmo que sejamos perseguidos, nossa confiança está no Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio seguro. É ao Senhor que cabe a vingança e não a nós. Que eu e os meus inimigos, Senhor, que nós viemos a aprender e nos arrepender com os nossos pecados. E que sejamos eternamente gratos pelo Senhor e pela Tua misericórdia. Porque o Senhor morreu na cruz por todos nós. O Senhor levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Todo o pecado foi pago através daquela cruz. Nós te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que é infinita. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor, meu Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigada pela sua companhia, eu te agradeço você ter ficado comigo até aqui. Não se esquece, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir aqui, já deixa o seu like, que é muito importante para nós, tá? E compartilha também com aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Me ajude a espalhar a boa nova do Evangelho da Salvação. Não se esquece que o Senhor Jesus, Ele também conta com você. Eu deixo um grande beijo no seu coração e eu espero você aqui novamente amanhã às 6 da manhã. Até lá, tchau, tchau.